Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, em 2008, nesta Assembleia, o CDS lançou um desafio, colocando de lado as ideologias partidárias, juntar o Governo, partidos políticos, parceiros sociais e lavoura para aprofundadamente estudarmos o futuro de um dos principais setores da atividade económica dos Açores, debate fundamental para garantir a sustentabilidade da agropecuária açoriana perante cenários como o fim do regime da cota leiteira. Infelizmente, ninguém reagiu ao repto, mais ninguém quis olhar para o futuro. A agricultura é responsável por cerca de 13% da população empregada e por cerca de 8,6% do valor acrescentado bruto regional, segundo os últimos dados publicados em 2009. Apesar do aumento do número de produtores de carne registado nos últimos anos, as cerca de 13 mil explorações agrícolas existentes na região são responsáveis por cerca de 30% da produção de leite do país. Poucos são os estudos realizados nos Açores sobre a nossa realidade pecuária, mas os poucos que existem indicam que os subsídios públicos são uma componente importante das receitas totais das explorações. Dos diversos subsídios ao dispor dos empresários agrícolas, o prémio aos produtos lácteos, vulgarmente conhecido como subsídio à cota, é o que apresenta a maior percentagem de proveitos, significando sensivelmente metade do total dos subsídios. Ora, a preocupação existente reside no facto de se conhecer a decisão comunitária de abolir o regime das cotas leiteiras a partir de 31 de março de 2015. Aliás, decisão aceita sem capitulação por parte de um ministro socialista, Jaime Silva, que fica para a história como um governante submisso aos interesses europeus. Curiosamente, na região, os socialistas à época também não se insurgiram. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o que importa hoje perceber é quais são os reais impactos da aplicação da decisão comunitária da abolição do regime das cotas leiteiras, até para se poder ainda influenciar o envelope financeiro e os tipos de apoios a atribuir à região no âmbito do POSEI Açores. A região deve ser a primeira entidade interessada em conhecer efetivamente o impacto no rendimento de todas as explorações agrícolas, principalmente em perceber que explorações serão competitivas e viáveis económica e financeiramente. Assim, e porque os sucessivos governos regionais socialistas nunca se preocuparam verdadeiramente com o assunto, até porque 2015 ainda julgam que está lá longe, o CDS-PP responsavelmente propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomende ao Governo Regional que encomende à Universidade dos Açores, cuja competência técnica e científica é reconhecida, a realização de um estudo técnico-científico aprofundado sobre os reais impactos que o fim do regime das cotas leiteiras pode ter na agricultura e na economia dos Açores. Esta recomendação tem uma dupla vantagem de dotar a região dos mecanismos técnicos e científicos necessários à adoção de corretas políticas sectoriais, mas também de permitir ao Governo, como foi compromisso eleitoral do Partido Socialista, de permitir ao Governo um dos seus objetivos políticos de apoio à Universidade dos Açores. Muito obrigado. Senhora Presidente, Senhora Secretária, senhoras e membros do Governo, eu estou absolutamente estupefacto com o que ouvi aqui dizer. Que competência tem a Fundo de Maneio para fazer este estudo? Que competência tem a Norma Açores para fazer este estudo? Que competência tem a Arquipélago para fazer este estudo? Os senhores atrevem-se a comparar a competência técnica e científica, esta gente, estas empresas, faço os juízos que eu bem quiser e entender
no exercício das minhas funções, Sr. Deputado Berto Messias. Estas empresas, o senhor conhece as empresas? Conhece? Essas empresas vão encomendar o estudo à Universidade dos Açores ou, se calhar, a universidades fora, porque não têm pessoal técnico e científico para fazer, são apenas veículos de contratação. Apenas e só isso, veículos de contratação. Sr. Deputado Francisco César, acalme-se. O senhor, se quiser inscrever, não é conspiração, é que eu acho um ultraje, é ultrajante comparar a Universidade dos Açores a estas empresas, independentemente do valor que elas têm. Agora, Senhores deputados, o Sr. Deputado Artur Lima está no uso da palavra. Faça o favor de continuar. Ao Sr. Deputado Berto Messias, eu faço o juízo sobre as empresas na minha liberdade de expressão, tenho direito de o fazer aqui. Sobre as empresas, sobre a norma, sobre as empresas todas. E os senhores, se me quiserem pôr em tribunal mais uma vez, também podem, porque já fui absolvido das 3 vezes que os senhores já me puseram, os seus camaradas socialistas, das 3 vezes que me puseram processos por difamação, eu fui absolvido e, portanto, podem pôr mais uma. Está à vontade. Agora, senhor deputado, senhor secretário, o senhor é que inventou esta coisa do ajuste direto. O que diz na resolução não diz que é um ajuste direto. Os senhores é que querem dar a alguém, não querem dar à Universidade dos Açores e por isso foram para a questão da legalidade do ajuste direto. Os senhores podem fazer um protocolo com a Universidade dos Açores e para isso não é preciso ajuste nenhum direto. A forma de o fazer, há várias e o protocolo é uma delas. E mais, senhor secretário, este governo não é um governo de ação, é um governo de reação, por muito que os senhores queiram. Porque os senhores só apresentaram isso depois da iniciativa do CDS ter entrado nessa casa. Porque anúncios os senhores já fazem há 3 ou 4 anos. Nunca fizeram foi nada, mas anúncios já fizeram várias vezes. E quando foi para o MIT vir cá, os senhores não fizeram concurso. Para o MIT vir cá ganhar dinheiro, os senhores não fizeram concurso. E sabe a quem é que o MIT foi pedir os dados? À Universidade dos Açores. Onde é que está o concurso, Sr. Vice-Presidente? Que o senhor fez com o MIT? Ou o Governo fez com o MIT? Onde é que está o concurso do Inova? Onde é que está o concurso de ajuste direto? Isso também é preciso saber. Foram pedidos dados à Universidade dos Açores. E, portanto, quando os senhores dizem que querem ajudar a Universidade dos Açores, critica-se, e é verdade, e eu concordo, que a Universidade dos Açores tem sido vítima das políticas restritivas do Governo da República. É verdade, sim senhor, e eu condeno. Mas eu, como açoriano, condeno mais ainda, com mais veemência, quando é vítima do próprio Governo dos Açores. Quando a Universidade dos Açores é vítima do próprio Governo dos Açores. E, se quisermos falar em ilegalidades, Sr. Deputado Berto Messias, vá ao relatório do Tribunal de Contas do IROA, dos subsídios atribuídos. Esses sim, é que foram, pelo Tribunal de Contas, de ilegalidade. E a Universidade dos Açores é uma instituição científica. A Universidade dos Açores é uma instituição científica com toda a credibilidade para fazer este estudo, ao contrário das outras empresas a quem eu não reconheço capacidade técnica e científica para fazer o estudo. São apenas um veículo de encomenda e para sair mais caro ao Governo. E cai por terra a propaganda eleitoral, pré-eleitoral, de ajudar a Universidade dos Açores, de proteger a Universidade dos Açores, que o Partido Socialista fez em campanha eleitoral. O cada euro, dava mais €1, uma coisa assim do género, que eu nem me lembro bem o que era. E agora, não é cada euro dá mais é €0 para a Universidade dos Açores.
para parte do Governo Regional, é não querem ajudar a Universidade dos Açores. E vão essas empresas, acredito, Sr. Deputado, e vão a essas empresas que devem ser, com certeza, competentes em muitas áreas, mas nesta não são de certeza absoluta. E basta conhecer um pouco da atividade delas, que, aliás, têm muitos ajustes diretos feitos pelo Governo a algumas destas empresas. Há muitos ajustes diretos feitos a algumas destas empresas. E percebemos, realmente, o que é que faziam, era encomendar o trabalho a outros. E, portanto, a ajuda do Governo à Universidade dos Açores é zero. Os senhores não querem realmente, ajudar a Universidade dos Açores. O que os senhores queriam era transformar a Universidade dos Açores numa dependência do Governo, mas isso eles não deixam, e ainda bem.